Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje vamos retomar o nosso estudo no capítulo 15 do livro de Levítico. Iremos continuar do verso 16. Como está lembrado certamente, no último programa nós não concluímos as reflexões em torno deste capítulo. É um capítulo que trata de um assunto bem contemporâneo. Tem a ver com a nossa higiene pessoal e ao mesmo tempo tem a ver com a nossa forma como encaramos a vida sexual e a vida relacional. Então temos aqui um tema bastante quente, um tema bastante interessante para nós refletirmos hoje. Há princípios fundamentais para a sua vida e para a minha, na forma como nós nos comportamos com a nossa sexualidade. Este texto é extremamente interessante e por isso nós vamos então passar a lê-lo desde já. Começa então no verso 16. Se você tem uma Bíblia na sua mão, pode abrir Levítico capítulo 15, verso 16. Diz assim: quando um homem tiver tido uma pulsão, deve tomar banho e ficará impuro durante todo aquele dia. E qualquer peça de roupa ou objeto de pele sobre as quais tenham caído esperma, têm de ser lavados e ficarão impuros durante todo aquele dia. Depois de um homem ter tido relações sexuais com uma mulher, tem ambos de tomar banho e ficarão impuros durante todo aquele dia. Estes versos aqui deixam bem claro o cuidado que Deus tem com a higiene pessoal. E Deus quer que o homem tome cautela com a sua forma de se relacionar no fundo, com estes fluxos que saem do seu próprio corpo. Deus procura evitar o surgimento de doenças no meio do povo. Por isso, muitas doenças comuns poderiam ser evitadas, havendo uma higiene correta, havendo uma forma de agir correta nestas áreas. Sabemos que em locais onde, o saneamento básico não está feito ou ainda é muito rudimentar, as doenças espalham-se com mais facilidade. E isso acontece porque, de facto, a higiene é fundamental para o ser humano. Então, nós podemos ver aqui que Deus se preocupa com esse aspecto. Diz aqui ainda o texto no verso 31 em diante: assim vocês manterão os israelitas longe das impurezas, e eles não correrão o risco de serem mortos, por irem conspurcar com a sua impureza a morada onde eu habito, junto de vocês. Estas são as normas sobre a gonorreia e as perdas de esperma que tornam os homens impuros. Sobre a mulher no seu período menstrual, sobre os corrimentos dos homens e das mulheres, e sobre as relações sexuais de um homem com uma mulher em estado de impureza. Este capítulo 15 aqui de Levítico, Deus quis ensinar mais uma vez sobre este aspecto importante da higiene. Mas também ao mesmo tempo Deus quis trazer à reflexão do povo sobre a santidade. Por isso, Ele não permitia que pessoas que tivessem estado com um fluxo, seja ele natural ou uma doença, que de alguma forma eles se aproximassem do tabernáculo. Este fluxo trazia à mente das pessoas o seu estado natural. Quem eles eram como seres humanos. Eram homens e mulheres que na sua condição natural estavam afastados de Deus. Por isso, Deus habita no meio do povo que estava a viver em santidade. Ele, por isso, hoje habita ainda entre os cristãos, que são, digamos assim, hoje considerados o templo do Espírito de Deus. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, também Deus o há de destruir a ele. De facto, o templo de Deus é santo, e esse templo são vocês. Os cristãos devem ter cuidado com quem eles são e a forma como eles se comportam. Nenhum cristão pode viver de uma forma pacífica com o seu pecado. Se ele é de facto o templo do Espírito Santo, ele deveria ter cuidado com as suas atitudes.
Os pecados têm uma influência negativa sobre a nossa vida e, consequentemente, uma influência negativa sobre a vida da igreja, sobre a vida da coletividade, do grupo, da comunidade. É por isso que, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos deixa em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 30. É por isso que entre vocês existem muitos que estão fracos, doentes e até há que estão já mortos. O texto aqui nos fala acerca da fraqueza que existia no meio da igreja, ao ponto de pessoas estarem a morrer por causa disso. Somente Jesus Cristo nos pode purificar de todos os nossos pecados. E é exatamente isso também que a palavra de Deus nos aponta, quando nós reconhecemos quem nós somos, quais os nossos limites, no fundo aquilo que realmente nos impede de ser puros, então aí é nessa altura, quando confessamos a Deus, que podemos ser purificados. E é aí também que o Espírito Santo de Deus nos revela aquilo que nós somos. O livro de Isaías, no capítulo 59, verso 2, nos diz: são as vossas faltas que cavam um abismo entre vocês e o vosso Deus. São os vossos pecados que o levam a desviar o olhar, para não atender aos vossos pedidos. O Filho de Deus precisa de reconhecer quem Ele é, precisa de reconhecer os seus pecados e confessá-lo, para que este abismo que separa o homem de Deus possa ser completamente anulado e possamos então ter acesso com confiança ao nosso Deus. Eu quero talvez ilustrar um pouco esta verdade com uma história pequena. Um dia um filho pediu a permissão à sua mãe para ir brincar para o jardim. A mãe, no entanto, advertiu-o dizendo: cuidado, vais brincar para o jardim, mas não batas no filho da vizinha. A criança disse: sim, senhora mãe, eu não vou meter-me com o filho da vizinha. Pouco tempo depois, sua mãe começa a ouvir gritos do filho da vizinha. Vai à rua ver o que se passa e lá está o seu filho a bater na criança ao lado. Ela corrige de novo o seu filho e adverte dizendo: cuidado, não voltes a fazer isso, senão vais ficar mesmo de castigo. E esse menino diz: ok mãe, tudo bem. E de novo a mãe volta para casa. Pouco tempo depois o seu filho de novo está a bater no filho da vizinha. A mãe vem e então aí tem de castigar severamente o seu filho, para que ele entenda, no fundo, que aquilo que ela tinha dito é verdade. A mãe pega nessa criança e leva para dentro de casa e dá-lhe então a reprimenda necessária por ele ter desobedecido. Da mesma forma, Deus faz connosco. Deus disciplina os seus filhos. Aliás, a Bíblia nos diz que Deus disciplina aqueles a quem ama. Então, ou seja, uma pessoa que está a viver uma situação que desagrada a Deus e se é disciplinada é porque Deus está a exercitar o seu amor. Assim como um pai quando corrige os seus filhos. No fundo, quando um pai corrige o seu filho, não é porque o pai é mau, é exatamente o contrário. É porque o pai ama o seu filho e não quer que ele se perca, não quer que ele seja alguém que não tem regras na vida ou é um desorientado, e por isso ele vai corrigindo para que essa criança aprenda o respeito pelos outros, aprenda a não ser egoísta, aprenda a dizer a verdade. Então isto tem a ver com educação. E Deus estava aqui a querer educar o seu povo. Aqui Deus não mostra que o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher é errado de forma alguma. Deus mostra claramente que quando ele é feito no contexto próprio de uma relação responsável, de uma relação íntima e de amor, uma relação de casamento, aí sim esse relacionamento deve-se desenvolver. E o relacionamento sexual é natural nesse sentido. Mas, mesmo estando casados, o casal deve ter cuidados de higiene com o seu próprio corpo. Deve ter um cuidado de se lavarem para não estarem imundos. Isto, como eu disse, às vezes parece muito óbvio para alguns, mas no entanto eu sei que para outras pessoas não é assim tão óbvio. E é bom que a Bíblia diga isto, sobre o cuidado de higiene que as pessoas devem ter. Por vezes há em localidades, estamos a falar ainda da nossa época, de pessoas que ainda não perceberam a importância do banho, a importância de uma higiene adequada. A Bíblia trata deste assunto. A Bíblia nos mostra que é importante que o nosso corpo esteja purificado, seja lavado, para que nós possamos nos sentir bem connosco próprios, mas ao mesmo tempo não espalhar doenças à nossa volta. E este capítulo 15 do livro de Levítico é exatamente com esse fim,
de mostrar que, por um lado, o relacionamento sexual é algo que Deus criou e deve ser desenvolvido numa relação madura, numa relação de compromisso, numa relação saudável entre um homem e uma mulher num casamento. Mas, ao mesmo tempo, deve de haver alguns cuidados para que não haja necessidade de recorrer depois a tratamentos porque não houve o cuidado de higiene necessário. Deus estava preocupado com a higiene do povo e, consequentemente, estava preocupado com a saúde da comunidade. Nós sabemos hoje como é importante o saneamento básico, como é importante um cuidado de higiene adequado. E é por isso que talvez para algumas localidades isto que nós acabamos de conversar talvez não faça assim um sentido muito importante, mas para outras comunidades que nos estão a ouvir, talvez isto seja importante ser aplicado. Eu sei que há pessoas que nos estão a ouvir pela rádio que talvez nunca refletiram muito sobre a importância de uma higiene adequada. E aqui Deus deixa claro que é muito importante isso. Talvez está na altura de começarmos a ter cuidados de higiene a partir de agora, a partir deste momento que ouvimos aquilo que Deus disse sobre o assunto. Vamos entrar agora no capítulo 16. Este capítulo 16 do livro de Levítico é como se fosse um raio de luz aqui no meio desta conversa que nós acabamos de trazer. Deus traz algo de fundamental para a vida do homem. Vamos encontrar neste capítulo 16 o grande dia da expiação. O dia em que Deus vai trazer uma oportunidade de os homens se reconciliarem com Ele. Chama-se este dia o dia de Yom Kippur. Era um dia muito especial para toda a nação de Israel. Eles deveriam de entender o seu relacionamento com Deus. E nós vamos certamente encontrar aqui grandes lições espirituais para si e para mim. E é isso que nos propomos ao olhar agora para este capítulo 16 do livro de Levítico. Eles falam aqui acerca das ofertas, esta oferta importantíssima que Deus queria que acontecesse neste dia muito especial. Este livro de Levítico, como nós já falámos, ele trata várias vezes de ofertas, de sacrifícios e as ofertas dos sacerdotes pelo pecado. E é exatamente aqui que nós vamos encontrar esta grande e importante oferta. Mas nem as ofertas, nem os sacrifícios, os sacerdotes entendiam, sabiam perfeitamente que ela não iria resolver por completo a situação do pecado. Isso só aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo realmente foi a oferta perfeita para o perdão de cada um de nós. No fundo, estas ofertas que nós encontramos aqui no livro de Levítico são como uma sombra, são como uma imagem daquilo que Jesus Cristo iria fazer. Uma sombra daquilo que a obra perfeita de Jesus traria à vida do homem. É por isso que o apóstolo Paulo nos deixa escrito o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou da bebida, o dia de festa, ou a lua nova, ou o sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Vemos como o apóstolo Paulo estava bem consciente de que aquilo que era escrito no Antigo Testamento era como uma sombra daquilo que haveria de vir. Era como um reflexo. Era como algo que era imperfeito ainda. E só quando Jesus realizou na cruz toda aquela sua obra, então aí sim nós tivemos um relacionamento perfeito com Deus. Anos após anos, um teólogo, Hans Sternberg, disse o seguinte: o significado simbólico deste grande dia da expiação merece o nosso estudo cuidadoso. Um outro autor disse ainda: este grande dia era talvez a característica mais importante de toda a legislação mosaica. Os rabinos daquele tempo sabiam muito bem esta importância. O dia de Yom Kippur era de facto um grande dia de celebração. Era um dia que era marcado na história do povo de Israel. Nesse dia, o pecado era tratado de uma maneira mais adequada. Diríamos que de uma maneira mais satisfatória do que qualquer outra cerimónia da lei mosaica. Nós já vimos que haviam muitas cerimónias, mas esta era a grande cerimónia, podemos dizer assim. O livro de Levítico, no capítulo 16, verso 16, mostra-nos que nesse dia eram tratados todos os pecados do povo. Nesse dia o sumo sacerdote deveria fazer expiação pelas impurezas. Ele deveria fazer a expiação pelas transgressões de todos os pecados, de todos os filhos de Israel. No verso 22, vemos que aquele sacrifício era por todas as iniquidades do povo.
Aquele bode deveria levar sobre si todos os pecados do povo. Isto, no fundo, era o que a lei mosaica poderia oferecer. No entanto, Jesus Cristo veio, e era necessário que esta obra perfeita de Cristo fosse completa. Enquanto que todos os anos o sacerdote deveria de oferecer um animal por expiação dos pecados do povo, Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus foi feito uma vez por todas, para cobrir todos os nossos pecados. E é por isso que nós hoje podemos ter acesso com confiança a Deus, não por causa do sacrifício de animais, mas por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é aqui que entra a grande novidade do cristianismo. Um só sacrifício foi válido para todo o sempre. É necessário que nós o aceitemos com fé, pois ele transformará certamente a nossa vida de uma vez por todas. Enquanto aqui, neste dia, era necessário fazer um sacrifício, no ano seguinte mais um, e no ano seguinte mais outro, e o povo sempre estaria numa angústia: será que o meu relacionamento com Deus está ou não bem? E se eu falecer antes do dia de Yom Kippur, como será, como não será? Em Cristo Jesus, no dia em que nós nos relacionamos com Ele, esse sacrifício, de uma vez por todas, foi válido para nós. Precisamos aceitá-lo pela fé. Algumas das ilustrações e descrições referentes a este grande dia surgem na consequência do incidente da revolta e desobediência de Nadab e Abiú. Talvez você ainda está lembrado desses homens que vimos no capítulo 10, de como eles trataram de uma forma leviana os sacrifícios a Deus. O dia da expiação era uma comemoração no dia 10 do 7º mês. Estes números têm algum significado, ao qual devemos prestar alguma atenção também. Aliás, a maioria dos números na Bíblia tem um certo significado. Não é que eles escondam alguma coisa de forma alguma, mas podemos tirar deles algumas lições, como por exemplo o 7º dia, o 7º ano. Sete era um período que significava perfeição. Era um período que sugeria também descanso, o cessar de todo o trabalho. Por isso, podemos ver que Deus descansou ao 7º dia. Não era que Deus precisasse descansar, não é que Deus estivesse cansado, mas era no sentido de nos mostrar a importância da obra que foi completada. 7 representa a perfeição. E por isso aqui, na Bíblia, encontramos algumas referências a isso. Por exemplo, em Hebreus 4:10 diz: porque aquele que entrar no descanso de Deus descansará de todas as suas obras, exatamente como Deus descansou. No sentido que estes números representam alguma coisa para nós e podem tirar-se lições deles também. Depois encontramos o número 10, outro número proeminente nas Escrituras. Este número parece sugerir a ideia de que ela expressa a vontade perfeita e o propósito perfeito de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não é que esses mandamentos fossem só únicos, mas eles estão compilados desta forma para expressar a perfeita vontade de Deus. Deus poderia ter dado 9 mandamentos ou 11 mandamentos, mas deu 10. No sentido de que esta é a minha vontade perfeita. Não é que não haja mais mandamentos, e nós vamos encontrar, se estudarmos a Bíblia, vamos encontrar muitos mais mandamentos. Mas Deus compilou isto num número para que nós pudéssemos entender que esta é a sua vontade perfeita. Resumidamente, esta seria a sua vontade perfeita. Se nós olharmos, inclusive, para aquilo que Deus nos diz que deve ser o nosso ato de amor para com Deus, quando nós, referentemente aos nossos bens materiais, Ele diz que nós deveríamos dar o quê? O nosso dízimo, a nossa 10ª parte. Tem a ver, mais uma vez, com a vontade de Deus perfeita, a forma como nós nos relacionamos com Deus. Então é esta a ideia aqui que Deus quer trazer ao povo de Israel. Se nós olharmos para o remanescente de Israel, que é chamado em Isaías capítulo 6, verso 13, a 10ª parte. Portanto, encontramos aqui que 10º dia expressa a verdade que Jesus Cristo veio fazer, a vontade perfeita de Deus. Que Deus se agradou do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Fazia parte do plano, do propósito divino de Deus que Jesus sofresse pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. A palavra aqui hebraica para expiação significa cobrir, significa tapar. E nós podemos entender isso de uma forma clara. Então esta expiação era como se os pecados ficassem tapados até que Jesus Cristo viesse e pudesse arrumar definitivamente este assunto. Diz assim o texto em Atos capítulo 17, verso 30. Deus passou por cima da ignorância das pessoas até o dia de hoje
mas agora Ele ordena que toda a gente, em toda a parte, se arrependa dos seus pecados. E diz ainda em Romanos capítulo 3, Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Mostrou assim como é bondoso. Outrora tinha sido paciente e não tinha castigado os pecados dos homens. Este dia da expiação do Velho Testamento, do livro de Levíticos, aponta-nos para a pessoa de Jesus Cristo. E Hebreus 9 ainda nos diz, portanto Cristo é o mediador de uma nova aliança. Por ela, os que já foram chamados recebem os bens eternos que Deus lhes prometeu como herança. Isso é possível, porque já se deu a morte de Cristo, que perdoou as faltas cometidas no tempo da primeira aliança. Mas voltando aqui ao verso 1, diz assim, depois da morte dos filhos de Arão, na altura em que se apresentavam diante do Senhor, o Senhor disse a Moisés, diz ao teu irmão Arão que não passe em qualquer altura para além da cortina, que divide as duas partes do santuário, e separa o lugar onde se encontra a arca com a sua cobertura, para assim não correr o risco de ser morto, pois é lá que eu apareço numa nuvem. Vemos que este espaço estava vedado a qualquer altura em que o sacerdote ou o sumo sacerdote quisesse entrar. Ele só deveria entrar nesse lugar uma vez num ano e deveria comparecer ali com o sangue de um animal. Era neste dia, o dia da expiação, que o sumo sacerdote tinha permissão de entrar naquele lugar. Então aí, nessa altura, sim, ele poderia entrar nesse lugar santo dos santos e poder sacrificar. Diz o verso 3, Arão só deve entrar no santuário levando consigo um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Por baixo vestirá os calções de linho e por fora a túnica sagrada, apertada com o cinto de linho e o turbante de linho na cabeça. São as vestes sagradas. Primeiro deve lavar-se para as poder vestir. Mais uma vez, o sumo sacerdote deveria comparecer diante de Deus puro e purificado. E esta deve ser a nossa atitude. Quando Jesus Cristo estava na cruz, Ele pagou o preço para nós podermos ter a proximidade com Deus. Por isso Ele clamou naquela cruz, Deus meu, porque me desamparaste. E o próprio Jesus, enquanto estava ainda na cruz, clamou, tudo foi pago. E diz o texto da Bíblia que o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo foi rasgado de alto a baixo. E a palavra do nosso Deus nos diz que hoje nós temos acesso com confiança a Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. Não temos mais de temer nos aproximar de Deus se nós nos aproximarmos com o sangue de Jesus Cristo. Assim como o sacerdote se deveria aproximar com o sangue destes animais. Ele estaria sempre condicionado a que ano após ano isso acontecesse. Nós em Cristo Jesus fomos purificados uma vez para sempre. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo vale muito mais do que qualquer sangue de animal. Nós vamos ficar por aqui neste texto da Palavra de Deus e voltaremos no próximo programa para analisar a bondade e o amor de Deus para conosco na pessoa de Jesus Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.